quais são os principais problemas que a tauromaquia enfrenta na atualidade, agravados pela pandemia do Covid-19? E quais são as principais soluções para tornar esta arte num espetáculo ainda mais atrativo em pleno século XXI? É isto que vamos saber daqui a nada no Faenas TV. Para debater o estado da tauromaquia na atualidade, convidei os principais presidentes das associações tauromáquicas portuguesas. À minha direita tenho o Dr. João Santos de Andrade, presidente da Associação Portuguesa de Criadores de Touros de Elite. Ao seu lado direito está Ricardo Levezinho, o novo presidente da Associação Portuguesa de Empresários Tauromáquicos. E à minha esquerda tenho Nuno Pardal, da Associação de Toureiros, e Diogo Durão, da Associação de Forcados. Pois bem, caros amigos e aficionados, qual é o estado da tauromaquia na atualidade em plena pandemia do Covid-19? A pergunta é para todos. Podes começar? Bom, nós nesta fase estamos aqui vou dizer se calhar numa fase experimental. Há uma série de propostas da Direção-Geral de Saúde, que tem uma preocupação que é completamente legítima com a saúde pública e que tenta, obviamente, minimizar os riscos que a tauromaquia possa trazer para isso. E, portanto, nós tivemos agora a primeira corrida em Estremoz, onde foi aplicado pela primeira vez o plano de contingência desenhado pela tauromaquia, desenhado por nós, para tentar minimizar estes riscos. E, portanto, estamos aqui, tivemos já uma reunião com o IGAC para transmitir à Direção-Geral de Saúde o resultado dessa primeira experiência. E, portanto, estamos aqui nesta fase. Nós comunicámos o que é que foi bem feito, quer dizer, o IGAC disse-nos o que é que tinha sido bem feito, quais eram os pontos que eventualmente se podia melhorar um bocadinho. Nós temos, como desde o princípio, temos estado proativamente à procura de soluções e, portanto, o estado da tauromaquia nesta fase é, minimizando os riscos para a saúde pública, viabilizar o espetáculo tauromáquico. Estamos nessa fase. Bom, na parte dos toureiros, logicamente que a temporada de 2020 é uma temporada muito atípica, muito negativa, quer para empresários, para ganadeiros, para toureiros. Logicamente, implica, logicamente, uma redução do número de espetáculos. Exatamente, número de espetáculos, número de atuações, número de cachês, mais investimento da parte dos empresários e maior risco até da parte dos empresários para organizar os espetáculos tauromáquicos. Ficou por tardio a abertura da temporada. Nós achamos que se as coisas tivessem sido bem feitas de início por parte do Ministério da Cultura e do Ministério da Saúde, deveríamos ter começado a chegar um mês anterior, porque não havia nada haveria para nós começarmos a soltar. A temporada começou com normalidade, ainda houve alguns festejos, nomeadamente Mourão, Alcochete, Lisboa, e Campo Pequeno, sim, antes da Covid-19. Só depois tivemos de parar para adaptar-nos. Eu estou a dizer, para esta reatarda da temporada, não havia razões para nós termos sido excluídos na altura que se abriram as salas de espetáculo. E por isso eu acho que este vai ser um ano complicadíssimo para todos nós. A perspectiva de 2021 também ainda está em aberto e não sabemos o que é que vai acontecer. 2020 vamos acreditar que pelo menos o que começou agora em Estremoz consiga dar alguma continuidade, conseguimos ter algum número de espetáculos. Prejuízo irá haver muito, com certeza absoluta, nomeadamente falando da minha área, os toureiros, porque estão a perder muitos contratos, estão a perder muito dinheiro e os animais continuam a comer. No caso dos cavaleiros e no caso dos bandalheiros e matadores de touros, logicamente têm as suas famílias e, portanto, a expectativa deles era ganhar algum dinheiro para depois fazer face à época de defeso. E, portanto, aquilo que nós fazemos votos é que consigamos, de facto, nesta temporada, como eu digo, atípica, de conseguirmos o mais possível nos adaptarmos, e todos nós temos que fazer alguns sacrifícios para conseguir levar por diante este desafio de realizar corridas de touros e manter o público ativo connosco. Doutor? Relativamente aos ganadeiros, estamos bastante com um problema muitíssimo grave. Tal como os cavaleiros
têm o problema de dar alimentação aos cavalos, nós temos que alimentar os nossos animais. E não havendo a venda, portanto, não fazendo receita da venda dos nossos produtos, ainda temos mais a agravante de ter que os alimentar. De maneira que o estado em que estamos é catastrófico neste momento. Esperemos que esta segunda parte da temporada que se recupere alguma coisa e que a gente consiga escoar os nossos produtos. Mas, enfim, vai ser sempre um ano muito difícil. E no que diz respeito aos empresários, calculo que seja mesmo muito, muito difícil. Com certeza. Estamos a falar de uma suposição e de uma análise futura que nos diz que vamos, como empresas no seu todo, vamos perder cerca de 85% a 90% da faturação anual, ou seja, digamos, dos orçamentos e, digamos, das expectativas de faturação por parte das empresas, o que, digamos assim, arrasta para os outros intervenientes, ganadeiros, toureiros, essencialmente, ferrocados, é uma atividade amadora, mas não deixa de o fazer, e todos os agentes e todos os serviços que estão envolvidos em relação à festa, e por isso, portanto, economicamente estamos falados, não é? Mas restava aqui duas palavras e dois adjetivos que considero, digamos assim, fundamentais de dar importância. Por um lado, respeito e compromisso. A questão de respeito e compromisso com o quê? Com a saúde pública, como é evidente. Nós temos um problema a nível mundial que nos está, digamos assim, a bater à porta. É um inimigo invisível e que nós temos de ter muito cuidado e proteger os nossos e os demais. Porque nós também somos agentes económicos e somos obrigados a respeitar e a proteger, digamos assim, o povo, as pessoas. E, por outro lado, também esse respeito e compromisso com o quê? Com a tauromaquia. Com os toureiros, com os ganadeiros, com o público, com os aficionados. Ou seja, entendemos que dentro deste desastre financeiro temos que dar a cara, somos comprometidos em criar espetáculos e produzir espetáculos dentro das condições existentes, que sabemos que são diminutas e em muitos casos impossíveis, mas há um compromisso por parte das empresas em sempre que possível e mais do que possível realizar, produzir, para tirar todos do campo, para tirar os cavaleiros das suas casas e colocá-los na sua atividade, colocar os forcados, digamos assim, dentro de uma praça de touros, a honrar a sua jaqueta e dar ao povo e dar ao público aquilo que precisa. E esse é o compromisso por parte das empresas, é aquilo que as empresas querem dar à sociedade. É execuível a realização de corridas de touros com 50% ou, em muitos casos, devido a muitas praças, com 30% de lotação? Ou seria preferível este ano não realizar corridas? Há praças que vão cancelar as suas temporadas. Estou-me a lembrar do caso, por exemplo, de Tomar, da Terrugem e da Anha Nova, entre outras. É preferível o quê? Dar corridas com muitas dificuldades, com muito esforço, com 30% ou 50% de lotação? Ou parar este ano, esperar que a pandemia passe e depois reatar dentro da possível normalidade? Eu defendo em absoluto que a nossa atividade não pode parar. Sabemos que isso acarreta, digamos assim, outro tipo de custos. Os custos têm que ser devidamente avaliados, tem que haver uma colaboração e uma cooperação entre os variados agentes, mas no meu sentido e da direção, sentimos que temos que ser os primeiros a alavancar, digamos assim, a realização dos espetáculos tauromáquicos. Penso que passarmos um ano em branco implica para a nossa atividade e mesmo a nossa imagem para a própria sociedade, penso que não seria positiva, e mesmo esse tal compromisso que temos de ter obrigatoriamente com os demais agentes obriga-nos sim a dar a cara, a estar com os ganadeiros, a estar com os toureiros e fazermos os possíveis, digamos assim, para que os espetáculos possam realizar. Eu acho que passarmos uma temporada em branco iria provocar um problema social e económico ainda muito mais grave do que vivermos agora, digamos assim, esta situação com menos dinheiro, como é evidente, com menos orçamentos, como é evidente, mas eu acho que o não fazer nada e a inatividade total iria criar para nós uma imagem e para a festa uma imagem extremamente negativa e que iria ser mais difícil de recuperar. Consideram o facto da corrida que se realizou no passado, sábado, em Estremoz, ser a primeira pós-pandemia, um acto de coragem por parte de Luís Miguel Pombeiros? Ele que, passados uns dias, seria anunciado como o novo empresário da Praça de Touros do Campo Pequeno para a temporada 2020. Bem, o auto de coragem não sei se chamaria tanto, porque na realidade quem participou naquela corrida, se fôssemos a falar de coragem, todos tiveram coragem de estar ali, porque como dizia o Ricardo, há um esforço do setor para conseguir hoje em dia montar um espetáculo, porque os cachês não são os mesmos, portanto tudo isto há uma readaptação por parte de todos. Não, tem que haver um esforço, nem se chama uma readaptação, tem que ser mesmo um esforço. Mas aí já não estamos a falar de coragem, estamos a falar de cooperação. Sim, exato.
Exatamente. O Diogo pergunta de coragem tem a ver com a responsabilidade de um produtor em levar para a frente um evento. Umas situações adversas. Não, claro. Podia correr tudo mal. Não é? Podia não ir, podia ser um prejuízo enorme para todos. A responsabilidade civil, moral, é de um promotor. O Luís, uma das coisas que fez bem é que tentou à maneira dele e ao gosto dele montar um espetáculo que até no caso dele era 25% da lotação à volta disso, 30% a 25%, porque ainda para mais não estava abrangida ainda com os 50% e portanto era fila sim, fila não que estava ocupada. Eu acho que, para além de ter corrido bem e foi pioneiro nesta nova vaga, nesta reatarde da temporada, eu volto a dizer, eu não diria que possa ser um ato de coragem, mas é um ato de galhardia para poder de facto dar um murro na mesa e dizer, aliás, de saída ele até dá o pontapé de saída ainda antes de ter saído as normas qualquer uma das duas, porque nem a adaptação... Os 30%, exatamente, ainda nem sequer tinha saído e ele por bem o fez. E portanto eu acho que, em relação ao público, eu estou convencido que o público vai acorrer às praças de touros, até porque conseguirmos pôr 50% ou 30% ou 50% numa praça é mais fácil depois do que encher, como é lógico. Isso tem a parte negativa e tem a parte positiva, mas eu acho que de qualquer forma o público está sedento de ver corridas e por isso, como dizia o Ricardo, eu estou inteiramente de acordo que nós não poderíamos nunca deixar uma temporada em branco. Quer pelo meio económico, mas sobretudo pela promoção da tauromaquia. E por isso acho que o Luís Miguel Pombeiro deu o pontapé de saída e agora muitos virão se Deus quiser. Até porque infelizmente havia muitas praças que nunca conseguiam ter lotação esgotada, nem cheia, e tinham 50% de lotação. No fundo, em certas situações, a lotação vai ser idêntica ao que era. Não é essa a coerência e a objetividade não é idêntica. Exatamente. Porque sabemos perfeitamente que há questões racionais e há questões também de disponibilidade financeira também do bilhete pelo próprio público. Há menos dinheiro para gastar na parte cultural. Há duas questões aqui que é importante focar. Há uma questão económica que temos à porta. Nós não temos só um problema de saúde pública, nós temos uma crise económica à nossa porta, que sabemos o número de desemprego que está a aumentar, o desemprego que está a aumentar, e temos um déficit que está calculado completamente adverso, um déficit público, né? Um déficit para o nosso país, completamente contrário àquilo que tem sido a história mais recente do nosso país, né? Ou seja, temos estado a crescer, até tivemos um superávit no ano anterior e estamos a ter um déficit de cerca de 7%. Isto vai implicar na vida das pessoas, na disponibilidade financeira, para além do desemprego que está a surgir. Mas confiando que temos aficionados, que temos público. Por outro lado, a questão é que, ao diminuir o número de lugares, não estamos simplesmente a olhar para uma amostra que as praças por média têm meia casa. Não, nós sabemos que, por norma, a maior parte do nosso público, dos aficionados presentes nas nossas praças, tem um limite de valor de bilhete, não é? E, portanto, nós também estamos a reduzir os bilhetes mais baratos ou mais acessíveis às pessoas, porque tem que haver um escalonamento de bilhetes, como é normal, de preços. E isto é uma situação que não pode ser considerada de forma tão clara. Se tínhamos metade de uma praça, lotação em termos médios, agora então é fácil porque é a mesma coisa. Não é. Porque se calhar se tínhamos 1000 bilhetes a um preço até 20 euros, se calhar agora vamos ter 300. Não é? Porque os custos não deixam de existir, a questão económica que está à volta, digamos assim, desta atividade, não é? Tem, digamos assim, um suporte pesado, porque cada vez que abrimos uma praça de touros, desde as suas licenças, tudo o que diz respeito a custos administrativos e logísticos, o peso, digamos assim, das nossas obrigações é um peso elevado e, portanto, temos que fazer suporte a ele. Não é? E, portanto, temos que ter muito cuidado com estas análises. As análises não são assim tão fáceis. O que temos que fazer é trabalhar o máximo possível com a maior transparência e estarmos todos unidos, porque os tempos que correm não podem ser vistos com esta facilidade assim. Aliás, já agora aproveitava também acrescido ao facto do IVA também ter aumentado no meio disto tudo, ainda aumentou. Mas, Oliva, já lá vamos mais adiante neste debate. A análise dessa situação também já é um bocadinho assim. Podia-se intercalar, mas já lá vamos. Mas pegando naquilo que o Nuno estava a dizer, a grande maioria dos toureiros, para que as pessoas saibam e os aficionados saibam, não tem direito a layoff. Porquê? Porque são empresários, a maior parte deles empresários em nome individual, e outros que têm empresas são sócios-gerentes, e neste momento isso não existe. Os únicos que têm direito a layoff, se fossem sócios-gerentes, era que tivessem uma faturação abaixo dos 60 ou dos 80 mil euros, o que a maior parte deles não acontece, e por isso não é muito complicado terem layoff.
E como é que os cavaleiros, porque são aqueles que têm despesas mais avultadas, não esquecendo os banderleiros e imitadores de touros, como é que eles conseguem fazer face a estas despesas, as quadras que têm, são números muito avultados? Primeiro tudo com algum sacrifício. Outros amealharam durante as temporadas passadas e com certeza que agora têm algum fundo de maneio, digamos assim, para poder fazer face a esta altura. E outros não têm só exclusivamente a parte da tauromaquia, têm o negócio dos cavalos, a agricultura, e que estão a tirar de um lado para pôr no outro. E, portanto, com muita dedicação e muito esforço, estão a conseguir levar por diante isto, mas não é fácil. Porque não existem ajudas do Estado, certo? Não existe ajudas do Estado. Existem muito poucos. Houve as ajudas que o Ministério da Cultura pôs à disposição dos artistas em geral. Não houve nenhum específico para determinado setor, onde nós poderíamos também estar envolvidos. Eu sei que houve alguns toureiros que recorreram e conseguiram, houve outros que não conseguiram porque não preenchiam os requisitos necessários para o fazer. Em suma, de facto, não temos apoios nesta altura. Aliás, nós para o touro... Nem nesta altura, nem noutra. Nem nesta altura, nem noutra. Nós para o touro ainda pedimos algumas isenções fiscais nesta altura. Pedimos também, por exemplo, a história que já vamos lá falar, eu sei, do IVA, mas para o IVA voltar para baixo para também fazer um incentivo ao consumo. Pedimos subsídio de alimentação para os animais, porque não existe e até agora nada. A Associação de Toureiros, da qual preside, criou um banco alimentar. Quer explicar em que é que consiste isso? O banco alimentar foi através dos nossos colegas forcados que, em boa hora, nos ajudaram a criar este banco. Foram através deles e contactos deles que conseguimos ter bastantes doações que são muito importantes para os toureiros que pediram, porque havia alguns critérios e depois houve toureiros que se inscreveram. Curiosamente, estamos esta semana a terminar de atribuir as dotações para cada um deles e, de facto, é uma ajuda preciosa que a Associação de Forcados com a Associação de Toureiros conseguiu para os toureiros que estavam mais em dificuldade. Face a épocas anteriores, as quadras de cavalos dos cavaleiros são cada vez maiores. A redução da quadra não seria viável para diminuir custos? Por exemplo, mestre David Ribertelos, mestre Batista, eu aí não consigo. Toreavam com 4, 5 cavalos por temporada ou menos. Verdade. E hoje em dia estamos a falar com quadras com cerca de 20 cavalos. Sim. Até que ponto a redução da quadra não poderia ajudar eu acho a ter menos custos? Aí a cada um diz respeito da sua casa e a gestão da sua casa. Como eu dizia há bocado, há muitos toureiros que vivem também no próprio negócio do cavalo e se calhar desses 20, 10, 12 fazem parte da quadra e os outros são para comércio. E o que é reduzir uma quadra? É vender os cavalos, pois, é mandar abatê-los, é adaptar à nova realidade. Mas como? O que é que faz com um cavalo de toureiro? É vender, é tentar vender. Mas o mercado tem que comprar. Aliás, esse é o problema. Isso funciona normalmente. Porque agora eu questiono assim, há poucos jovens fora das dinastias que conseguem hoje em dia ser cavaleiros. Até podem começar, mas dificilmente depois continuam após a alternativa. Até que ponto não tem de haver um reajuste? A maioria dos jovens hoje em dia que entram para o mundo tauromáquico ativo, que não sejam aficionados, vão para moços de forcados, não é? E até que ponto não tem de haver um reajuste nesta situação? Porque são custos muito difíceis de suportar, que a maioria dos pais, dos jovens, nunca vão ter, no fundo, um retorno daquilo que investiram. Sim, mas na realidade aí estás a fazer aqui duas comparações. Todos podem ser pilotos de Fórmula 1, não é? Eu adorava ter sido. E há quem tenha 20 cavalos, há quem tenha 12. Cavaleiros, daqui a uns anos dificilmente vamos ter corridas, os empresários vão ter dificuldade em organizar porque os cavaleiros vão ser sempre os mesmos. Diogo, mas estás aqui... tem de haver originalidade e diversidade para o público ver. Mas não é com a redução de... Desculpa, mas não é com a redução de quadras que nós fomentamos... Não, e não há com a redução de quadras do A que o B consegue ser toureiro. Não é isso. Numa coisa não tem a ver com a outra. Ser toureiro é uma... O toureiro tem 25 cavalos, ou 30 cavalos, ou 10 cavalos, é porque pode ter esses 25 cavalos e tem uma função para cada um deles, quanto mais não seja até para vender. E até o vender, se são cavalos de toureiro, até neste aspecto estamos com algumas limitações, porque a tauromaquia está fechada na Europa, não é? Portanto, está agora a começar. E, portanto, até estas trocas, estas vendas, não é fácil. Mas não é por eu ter 25 cavalos
que os rapazes, como estás a falar, os mais novos, que possam ser mais ou menos toureiros. Isso é a única coisa que era eu dar disposição aos meus cavalos aos outros. Nós temos 2 problemas graves em relação ao futuro dos cavaleiros. Certo, isso é outro assunto. E depois temos poucos artistas que não vêm de dinastia que conseguem vingar neste mundo. Certo. Porque o investimento não tem retorno a curto, médio prazo, nem possivelmente a longo prazo. Certo. Não é? E isso é preocupante para o futuro da festa. Enquanto nos forcados temos uma renovação constante, todos os anos temos novos forcados. Não é comparável, Diogo, não é comparável. Sim. Não se pode comparar. De certeza que todos nós começámos a nossa vida profissional com a ajuda, ou quase todos, com a ajuda dos pais. Quanto mais não seja, vivemos em casa deles até tarde, até podemos começar a nossa vida, quase todos, praticamente. Ser cavaleiro, ou ser toureiro a cavalo, não é igual a ser forcado. Como é óbvio, mas é importante para a festa que existam. Isso é verdade, mas nós não podemos obrigar as pessoas e, portanto, tem que partir das pessoas que queiram ser cavaleiros. O que nós podemos fazer, obviamente... criar iniciativas sim, para não tem a ver com os cavaleiros. Tenham vontade de seguir esse caminho. Melhorar as corridas de touros, encher as praças de touros, tornar o negócio de tauromáquico atrativo para os empresários darem espetáculos, poderem pagar bem aos cavaleiros, que é para a malta nova... Poderem pagar bem os touros, que é para se investir nos touros. O investimento tem sido feito ao longo de dezenas ou centenas de anos, continuar a ser feito, pagar bem aos cavaleiros, que é para haver jovens. Eu tenho alguns amigos meus que adoravam ser cavaleiros, mas quer dizer, tem que começar a trabalhar às 6 da manhã até às 8 da noite, alimentar os cavalos. Mas também tem outro problema, é que mesmo que queiram ser, não há espetáculos depois para estarem inseridos. Há dias uma conversa aqui com o Nuno, falámos que no seu tempo eu no meu tempo fazia 30 novilhadas por ano. E hoje em dia não existe. Hoje em dia nem sequer 30 há. Nem sequer 30 há, não é? Ou seja, pode haver jovens, mas depois onde é que estes jovens vão praticar? Claro. Não é? Eu acho que não existe neste momento falta de jovens forcados e jovens toureiros a quererem ser, mas de facto as oportunidades são mais complicadas, e isto aqui tem a ver com uma mutação da própria sociedade e da própria oferta que existe, porque antigamente os empresários até davam na feira de Vila Franca ou nas feiras que tinham mais corridas, havia sempre 1 ou 2 novilhadas que permitia a pé ou a cavalo aparecerem. Hoje em dia os praticantes, os amadores aparecem se calhar numa corrida de 6 touros que possam entrar aí como praticante. Não é fácil, de facto não é fácil, e não é fácil a entrada de toureiros que não façam parte de dinastia. Aliás, basta ver o panorama para nós conseguirmos perceber quantos novos que não fazem parte de dinastia que estão a despontar. Não é fácil, efetivamente, mas isso é uma das questões que eu tenho falado internamente na minha própria associação e com os meus colegas, de criarmos alguma forma de conseguir dinamizar isso. Por exemplo, há bocado estava a falar, e estou a mandar para o ar, uma corrida de 6 cavaleiros, porque não o 6º não ser um praticante, por exemplo, ou um amador, ou qualquer coisa que nos permita... Isso até acontece. Sim. A questão aqui que não acontece é, digamos assim, a elaboração de novilhadas e de variedades taurinas na necessidade que nós tínhamos para, digamos, desenvolver as competências desses jovens toureiros e de criar essa ilusão que lhes permita sonhar e cada vez ter mais vontade de se ingrarem. Eu acho que aí é o primeiro passo quando estamos a pecar. Porque isto no fundo é uma pirâmide. Na base começam muitos, mas lá acima chegam poucos. Temos limitações. Se as pessoas não têm atividade para se desenvolverem, não sentem uma ambição porque não veem um caminho. Claro. Não é fácil, como é evidente que estes caminhos não são fáceis, mas pelo menos não veem umas condições naturais para o seu crescimento e para olhar em frente e pelo menos verem uma luz. Se isso não acontece, é normal que tudo acabe e isto é como uma planta, como não é regada, tem tendência a morrer. Até porque os custos mantêm-se. Lá está, se tu tens uma máquina montada, se toureias 2 ou 10, o custo é o mesmo. Isto que nós temos que fazer é um esforço de todos, essencialmente das empresas, mas também com a colaboração das associações, a Associação de Ganadeiros, a Associação de Toureiros. Temos que aqui arranjar formas de tentar chegar a essas conclusões e recuperar tempos antigos. Porque os tempos antigos, se existiram, foi por algumas razões. E se nós recuperamos algumas questões antigas, muitas vezes descobrimos algo que se torna fácil ver o mundo até para a frente de forma mais existente e com futuro. Digo, por exemplo, dentro da nova direção da APED temos um dos projetos, é a tentativa de não deixar cair algumas praças que estão a cair em desuso.
Isto é uma palavra fria, mas é verdadeira. Há praças como o Crato, praças para o Baixo Alentejo, Alto Alentejo, mesmo no Ribatejo, há várias praças que estão inativas. Porque organizavam uma corrida por ano. E muitas estão ativas e em más condições. Em más condições. O que é que um dos projetos que nós temos é que, juntamente com as restantes associações, isto é um projeto embriatório, nós tomamos posse há bem poucos dias, é recuperar essas praças que estão inativas com espetáculos menores. Sr. Presidente, tem que nos ajudar. Temos que os ganadeiros conseguir novilhos que possam proporcionar estes espetáculos. Sr. Presidente do Sindicato dos Toureiros, temos que estar. Temos que criar condições para que os toureiros existam e que tenham um futuro. Associação Nacional de Forcados. Nos Forcados havia muito, quase todos os grupos tinham um grupo do futuro, um grupo juvenil. É muito difícil começarem a rodar, porque quando rodam, é com touros. 500 quilos ou mais. E depois, o que é que isto dá? Isto é tudo, digamos assim, uma Sim, mas, Ricardo, isso parte sempre de vocês, obviamente com a ajuda de todos, mas passa sempre de vocês essa iniciativa. Mas, nós temos que dar a cara, claro, sabendo todos à partida que esta cara tem as suas limitações e todos nós temos as nossas dificuldades. Mas eu acho que temos que ter uma visão mais abrangente, não do negócio, mas do tal compromisso que temos que ter com a tauromaquia e com todos, porque nós somos um todo. Nós temos que falar como um todo. Isto chega, acabou o tempo da parte unitária e cada um de nós vimos o nosso umbigo e as coisas estamos noutros caminhos. Temos que ser um todo. E eu acho que estes problemas, estes prismas, isto é um prisma, não é? Há aqui várias situações que têm que ser resolvidas por todos em conjunto. Claro que sim. Acho que muito bem. Somos diferentes, temos pensamentos diferentes. Claro que sim, mas acho que temos que nos sentar à mesa e ter uma capacidade de... Os objetivos são comuns, claro. Porque acho que olhamos todos para o mesmo, não é? Só para te ajudar aí nesse raciocínio, em 98, eu peguei no grupo Forcados Amadores de Santarém, em 98 o grupo de Santarém pegou, salvo erro, 37 corridas e o grupo do futuro, nesse ano, o grupo do futuro pegou 11. Exato. Novilhadas. A importância que isso teve para o futuro mais próximo do Grupo Santarém. Eu comecei no grupo... E o Grupo Vila Franca igual. O Grupo de todos, o grupo. E havia, quase todos os grupos tinham isso. E o mesmo acontece, de facto, com os toureiros, é exatamente isso. Mas o Ricardo, além de ser agora o novo presidente da APET, é também empresário. Tive a oportunidade de ligar o outro dia e dizer uma coisa que para mim que é sentida, que é, tu tens a oportunidade de liderar agora uma associação, por exemplo, porque tu és empresário e foste o segundo a dar mais corridas em Portugal e, portanto, tu tens essa oportunidade de liderar pelo exemplo. E estamos aqui a abordar uma coisa de extrema importância, que provavelmente já tinhas pensado nisso, mas que para nós Forcados é absolutamente essencial, porque é giro, este ano houve muito poucos treinos, mas em quase todos os treinos que eu fui, é giro ver que em 40 grupos associados, eu fui praticamente a todos os que fizeram alguma coisa para a época, digamos assim, e é giro ver que em todos os grupos, todos, há muita malta nova. Isto não só me encanta por ter sido forcado, mas também me encanta porque esta malta nova que ali está são aficionados, muito provavelmente filhos de aficionados, e que vão levar gente às praças e que vão levar gente aos touros, mas é preciso dar oportunidades. Era isto que eu dizia, os grupos do futuro, o Grupo Vila Franca era um bom exemplo. Quer dizer, mesmo que não sejam Forcados, daqui a uns anos serão excelentes aficionados. Mas os cavaleiros iguais. Para as escolas de toureiro. Mas isso mesmo eu queria pegar. A reflexão é mesmo. Não podemos esquecer o Toureio AP, já falámos dos cavaleiros, dos Forcados, dos jovens do Toureio AP. Temos poucas escolas de Toureio AP. O que é importante para tornar estas escolas mais atrativas e que mais jovens venham para as escolas? Não tens poucas escolas. Vamos cair à mesma força. Exatamente. Claro. É exatamente igual, porque tu estás numa escola de toureio, porque não existem poucas, se calhar existem menos duas ou três que existiam antigamente, ok? Porque continuas a ter. Por exemplo, sim, Lisboa fechou. O problema que acontece para aqui, os jovens, no fundo, das cidades, porque há aqui uma coisa que é extremamente. As escolas de toureiro não são só para os matadores ou para os novilheiros, também são para os bandalheiros. E para aficionados. São para aficionados práticos, é muito importante que existam. São para aficionados. Mas uma coisa que nós não podemos esquecer é que as escolas de toureiro também é importante que existam nas cidades próximas da urbe, no fundo, porque não podemos associar a tauromaquia só ao mundo rural, não é? Claro. Temos também associá-la a grandes cidades, não é? Lisboa, Almada, ao contrário de muitos, eu acho que a tauromaquia até é urbana. Percebo, porque Vila Franca, Lisboa, mas eu percebo o Diogo porque estamos numa sociedade cada vez mais urbanizada. Claro, exatamente. Vamos a ver quantas escolas de futebol existem em Lisboa. Numa sociedade cada vez mais urbanizada, em que não se sabe o que é o campo. Claro, é verdade. E é um bocadinho a reflexão que está a levar, não é? Mas aquilo que o Ricardo, em relação às escolas de toureiro, é aquilo que acontece também com os cavaleiros, que é, tu treinas muitas vezes nas escolas de toureio, mas depois não há uma consequência que é
poderes-te apresentar numa praça de touros. E isso perde-se o entusiasmo, porque estás ali a treinar todos os dias, se calhar até vais conseguir torear uma bezerra ou duas num tentadero, mas a seguir a oportunidade de eu aparecer numa praça de touros para poder torear numa novilhada, numa variedade de taurinas, não existe. Antigamente, uma das fábricas que existia, quer de novilheiros, quer de cavaleiros, eram os espetáculos cómicos, que nós tínhamos no Carnaval, por exemplo, e tínhamos depois, ao longo da temporada, conseguimos ser mais alguns. Mas todos nós, e eu incluído, porque também fui cavaleiro tauromáquico, comecei em espetáculos de toureio cómico, nomeadamente com o próprio Bombeiro Toureiro, e cheguei a torear algumas com eles. E, de facto, a história das escolas de toureio é exatamente isso, é que depois não há a sequência ou a consequência do seu treino. Para o toureio a pé, depois ainda existe a agravante que é, de facto, quem quer ser toureio a pé não há de conseguir fazê-lo em Portugal. Podes fazer a rampa de lançamento, mas depois não é cá. Se quiser pode ser banderleiro, claro que sim, tem claro hipótese, que sim, atenção, claro que sim. nem todos os touros a pé são matadores de touros. Mas felizmente, e temos nestas paredes variadas provas e mais algumas, que isso não será um problema. Isso é um desafio e que nós, encantados e apaixonados que existem novos touros em Portugal, muitas vezes levem às práticas. Sim, é verdade. O que eu digo é que muitas vezes os jovens nas escolas não sabem que é uma muleta, um capote, um par de bandarilhas, mas certamente sabem o que é uma máquina de filmar, uma bola de futebol, uma bola de basquetebol. Até que ponto a tauromaquia não se devia também deslocar às escolas? A dizer, nós estamos aqui, estamos presentes. Nós temos um projeto. Queremos fazer aficionados. Uma rede forcado. O que é ser forcado? Nós queremos, obviamente, em conjunto com todos, é criar polos taurinos dentro das universidades. Nós este ano, com as marchas que acabámos por desmarcar, tivemos uma surpresa incrível, que foi os dois grupos que organizaram as marchas, ou que tiveram na gênese da organização das marchas em Coimbra, um associado e outro não associado, conseguiram convidar a Tuna da Universidade de Coimbra a estarem presentes nas marchas. O que quer dizer que há afição dentro das universidades. E há muitas universidades, em Santarém havia sempre a garreada académica, deixou de haver, e portanto nós achamos que o que falta é só um empurrãozinho, é criar polos taurinos dentro das universidades e até dentro das escolas. E até em regiões que não têm supostamente tanta tradição. O Lisboa, Porto, Algarve. Não, é importante, mas tinham tradição. A garreada não limitarmos a tauromaquia ao Ribatejo e ao Alentejo. Mas isso não é difícil. Não é difícil nas cidades fazer isso. Nós temos no nosso projeto da nossa associação, temos efetivamente incentivar a criação desses polos taurinos, vamos chamar assim, não sei como é que se vai chamar. Vou pegar aquilo que o Diogo está a dizer e vou pedir para acrescentar o facto de ser uma direção nova à Associação de Forcados, quais é que são os planos que têm para pôr em prática para além deste, que me está agora a mencionar? Bom, a Associação, basicamente, destes novos órgãos sociais, o grande desafio é dar seguimento ao extraordinário trabalho que foi feito pela antiga direção. Nós costumamos dizer muitas vezes que as batalhas duras foram travadas pelos antigos órgãos sociais. Foram, assim, batalhas estruturantes, digamos assim. Nós agora, o nosso desafio é um bocadinho aglomerar, juntar, unir. Acho que isso é um trabalho relativamente fácil de fazer, porque toda a gente, não é só com os grupos forcados, toda a gente tem um objetivo comum. Eu acho que a tauromaquia está numa fase em que provavelmente ataque é uma palavra um bocado forte, mas provavelmente está a ser atacada como nunca foi, ou pelo menos desde que eu nasci. Eu por acaso estou a ler um livro de um grupo de forcados agora, e que ali na altura do 25 de Abril também foi uma altura difícil. Mas quer dizer, eu acho que isto vai dar frutos no que esta união diz respeito, porque nós, obviamente, que estamos cientes que temos de nos unir em torno da nossa querida tauromaquia, e os forcados não são exceção, e portanto os forcados estamos a fazer coisas muito pequeninas, quer dizer, estamos a melhorar os critérios de acesso à associação, a melhorar os critérios... Já lá vamos aos critérios de acesso à associação. Claro. Estamos a melhorar os critérios de estadia na associação, estamos a criar protocolos dentro da associação, no fundo, para ajudar os nossos forcados. Quer dizer, protocolos com gasolineiras, porque os forcados gastam dinheiro a ir para as corridas a meter gasóleo, protocolos na parte médica, protocolos na parte de seguros. Queremos fazer aqui uma série de protocolos, até porque achamos que não podemos depender única e exclusivamente das cotas dos nossos associados, e portanto também queremos ter aqui algumas fontes de rendimento extra, digamos assim. Portanto, estes protocolos são todos remuneratórios.
Mas basicamente fizemos um site novo, porque achamos que uma das bases para isto acontecer é a confiança. A internet, nas redes sociais, para captar mais gente, nós somos para chegar a mais pessoas. Nós somos um bocadinho aversos às redes sociais. O site, o objetivo principal do site é criar confiança dentro de nossa casa, porque achamos que só com confiança conseguimos estar todos à mesa a falar em torno do mesmo assunto, portanto, porque sabemos que é tudo claro e, portanto, contratámos uma empresa de contabilidade que mete os relatórios de gestão trimestrais disponíveis para os cabos. As redes sociais, nós criámos também um departamento jurídico, porque todos nós sofremos isto na pele. Eu dizia outro dia, já não me lembro a quem, penso que a OIGAC, eu comecei a pegar touros com 16 anos, ou comecei a andar nos touros aos 16 anos, e desde os 16 anos que me lembro de ser ofendido, injuriado, e portanto nós criámos um departamento jurídico para ver se conseguimos começar a travar essas coisas e, portanto, para pôr processos nessas pessoas. Ao contrário do que acontece nos toureiros, nomeadamente nos cavaleiros, que têm surgido, mas vão surgindo mais gradualmente, nos últimos anos, nas últimas décadas, houve um boom no que diz respeito ao número de grupos de forcados. Como explica esta situação? Olha, isso para mim é um sinal extraordinário. Eu outro dia numa Assembleia Geral disse que eu adorava que houvesse o Grupo de Forcados Amadores de Ponte de Lima, o Grupo de Forcados Amadores de Chaves, o de Bragança, o de Faro, o de, sei lá, eu adorava que houvessem 5.000 grupos forcados, é um exagero, mas eu adorava que houvessem 100 grupos forcados em Portugal. Neste momento são cerca de 40. São mais do que 40, porque há alguns que não são associados, são poucos, mas há alguns que não são associados. Há cerca de 43 grupos em Portugal. Mas para isso é preciso haver mais corridas e, portanto, há aqui um trabalho conjunto que tem que ser feito. Eu acho que está cá. Os aficionados estão cá. Nós somos a maioria, ao contrário do que querem hoje em dia fazer transparecer, nós somos mesmo a maioria. E acho que temos que criar aqui, o Ricardo disse muito bem, se calhar temos que chamar aqui os tempos antigos e começar a levar as pessoas às praças de touros. Temos de tornar o espetáculo outra vez apetecível. Eu acho que o que há hoje em dia é mais distrações. As pessoas hoje em dia têm mais coisas para fazer. Há uma maior oferta cultural. E menos cultura, diversidade, menos cultura e pelo menos do conhecimento da cultura. É verdade, tens toda a razão. Que é o desconhecimento da cultura tauromáquica que implica determinadas formas de pensar e de agir. É verdade. E não quero... Força. Estavas com o teu raciocínio. Não, o meu raciocínio era esse, não há grupos focados a mais. Por exemplo, eu entendo, nós entendemos que a falta de conhecimento é originada por uma falta de comunicação. Como é que nós sabemos comunicar às pessoas, à sociedade civil, à sociedade em geral, quem é que nós somos? O que é que temos para dar? Isso mesmo. As pessoas conhecem-nos. Não acredito. Claro, porque se conhecessem, eu disse isso outro dia numa entrevista, se nos conhecessem, eu disse, em quase 100% das vezes, pessoas que nos julgam porque não nos conhecem, não mesmo, sabem. Quer dizer, essas, sim, mas aquelas, vamos chamar as pessoas cinzentas, certo, não são a favor nem contra. Quando vêm para o pé de nós, inevitavelmente não saem do pé de nós. Porque veem o bom que isto é. Nós estamos numa sociedade, é aquilo que eu penso, sinceramente, nós estamos numa sociedade com muita falta de afeto. As pessoas estão isoladas. Falta de valores. Há falta de valores, há falta de afeto, as pessoas precisam de amor, entre aspas. Não há aquela cultura que havia antes, lá estou a buscar os tempos antigos, para ser que sou nostalgista, mas é um bocadinho isso, né? A nostalgia que dá-nos essas ideias, porque nós tivemos a sorte de ouvir os nossos avós, os nossos pais a contar as histórias antigas, isto faz-nos muita falta. E porquê? Nós precisamos de afeto, somos pessoas. E quando não temos afeto, agarramos ao animal. Agarramos ao cão, agarramos ao gato, e são esses animais que nos dão um afeto que nós não temos das pessoas. O que é que isto implica? Que há a cultura do animalismo, há a cultura de coitadinho do peixinho. Já não há, eu adoro, eu tenho 4 queijos, para mim são família, por amor de Deus, mas o afeto vem dos meus, das minhas pessoas. E isto o que é que implica? Implica que para a sociedade existe alguém que inflige algum dano a um animal, é um criminoso. Lá está, todos contra a tauromaquia. E não pode ser. Mas a sociedade já está assim. Sim, mas qual é que é o nosso contributo? Senhores ganadeiros, precisamos urgentemente comunicar para as pessoas, levar as pessoas ao campo. O respeito pelo touro. Temos falado um treino de forcados. Porque há uma coisa que temos ver, que é cada vez há mais pessoas a viver nas cidades e menos a viver no campo. Claro. E então é importante levar as pessoas das cidades ao campo, a dar a conhecer o que é o mundo rural. Eu, nos meus tempos de miúdo, os meus pais, a minha família, levávamos para a festa de campo. O que é que era a festa de campo? Era uma festa de campo. Claro.
as bezerradas, os toureiros amadores, os azardados, aquela paixão. Eu lembro-me que carrinhas de caixa aberta, nós íamos todos em marcha, aquilo era a maravilha. Era o outro dia um cavaleiro, o Rui Fernandes, disse-me que fez uma festa de anos para a filha. Certo. E então que a maior parte dos pais que foram à festa de anos da miúda são anti-taurinos. Certo. E que ele fez uma festa como se fosse para nós. Quer dizer, não toreou nenhuma vaca, mas brincou, umas bezerras e tal. E ele disse que praticamente todos os pais dos miúdos, porque da filha deles para mim, disseram: pá, eu não imaginava que isto era assim. Eu achava que isto era uma selvageria. Mas não é. Nós temos um problema que contribui para este desconhecimento. Voltando aqui àquilo que o Ricardo estava a dizer dos tempos antigos, e não é muito antigo, nós tínhamos nos diários que saíam de jornais crónicas de tauromaquia, tínhamos na Antena 1, tínhamos na Rádio Renascença, tínhamos na Comercial. A tauromaquia estava presente na comunicação social generalista, claro, e hoje em dia não está. Claro. E isso, mas no país vizinho continua. Claro. Mas isso é culpa nossa, isso não é culpa nada. Isso é nossa, mas também das censuras que a comunicação social tem. Nós não temos nada de interessante, ou não temos oferecido nada de interessante, e temos tanta coisa interessante. Completamente. Temos tanta coisa interessante, nós temos falado nisto na própria. E aí vai a tal desinformação, aí vai a tal desinformação depois desta gente que não existe uma ligação. Aqui há uma palavra que eu acho que pode resumir um bocadinho isto, é estratégia. Podemos ir para a comunicação social com qualquer notícia? Sim, Ricardo, eu acho que há coisas cá dentro. Sim, isso é estratégia sem dúvida. Aliás, nós temos abordado isso. Está fresco, ainda não, mas está fresco essa questão da estratégia. Mas nós até temos dentro da tauromaquia temas que são apetecíveis para todos, inclusivamente para quem não gosta da tauromaquia. O outro dia estava a falar com uma pessoa muito próxima dos verdes, e eu dizia-lhe, queria-lhe dizer, mas ainda não sabia dizer, mas isso é uma coisa que está disponível e nós vamos buscar isso com muita facilidade. Que eu dizia-lhe que o maneio do touro bravo é um maneio extensivo e que tem um encabeçamento muito mais reduzido do que tem o maneio extensivo do gado manso, e que isso significa que nós temos pastagens no campo, temos os números oficiais são 70 mil, acho eu, 70 mil hectares de pastagens, muitas delas permanentes, outras anuais, mas essas pastagens fixam uma série, resgatam toneladas e toneladas de carbono, fixam toneladas e toneladas de azoto, criam ecossistemas completamente sustentáveis, tudo por causa do touro bravo. E ela estava a ouvir aquilo e, quer dizer, ela fica sem argumentos, porque são coisas que lhe interessam e que lhe tocam ao coração. E nós temos dentro... Isso no caso dos ambientalistas, não dos radicais antitaurinos, como é o PAN, e uma facção... Isso nunca vão mudar. Nunca vão mudar. Desculpa, mas o PAN não é que não tenha interesse. Não pode ser tema. Não é tema. O PAN não é... Está a desfragmentar-se. Não, mas pode ser. O PAN para mim pode ser tema desde que tenha uma clarividência e uma objetividade. Somos pessoas responsáveis, vamos conversar. Claro. E uma seriedade. O meu filho com 5 anos diz assim: pai, posso ir brincar para a rua? Eu digo assim: não. E ele diz assim: porquê? Eu digo: porque não? E ele diz: porque não é a resposta. Pronto. E o PAN é um bocadinho assim, é porque sim, não querem saber. Não. O deputado do PAN outro dia chamou assassino ao Mário Coelho. O Mário Coelho, chamou-lhe assassino na Assembleia da República. E estamos assim, mas que respeito é que essa gente pode ter por quem quer que seja? Ninguém pode respeitar essa gente. Pronto. Mas os partidos com alguma consciência, digamos assim, todos os partidos, sem exceção, todos os partidos com alguma consciência têm aficionados lá dentro. O Bloco de Esquerda não, mentira. Tem, mas poucos. Tem aficionados lá dentro. Sim. O Bloco de Esquerda tem aficionados. Mas como é um partido muito urbano, porque tem uma questão aqui... Certo, mas tem encarnados nas festas maiores da Vila Franca, tem lá um polo aberto, vivem dos bares que se abrem, aproveitam o Salva-Terra de Magos. Mas vamos a ver, se me permitem... Desculpe lá, Diogo, nós é que nunca chegámos ao pé do Bloco de Esquerda e tentámos perceber o que é importante para eles, porque está cá dentro. Não, mas há aqui uma questão fundamental, é que os partidos que são antitaurinos são partidos sem presença autárquica e são partidos extremamente... Quais é que são os partidos antitaurinos? Bloco de Esquerda e PAN. O Bloco de Esquerda pode ser antitaurino, mas tem taurinos lá dentro. Só não foi antitaurino quando teve a Câmara Municipal de Salva-Terra de Magos. Era antitaurino na mesma. Mas olha, o presidente da Tutura Tauromaquia de Salva-Terra de Magos é do Bloco de Esquerda. Mas a grande maioria do partido é contra a tauromaquia. Mas a grande maioria do PS também é contra a tauromaquia, sabe porquê? Porque nós não agarramos nos 40 e não sei quantos deputados aficionados e damos-lhe, está aqui,
Para defenderes a tauromaquia... Mas o PS tem presença autárquica e muitas autarquias Deixa-me só são corrigir aqui. funcionadas. Ao PS, contrário a do que grande acontece no maioria Bloco de Esquerda. não é contra a tauromaquia. A grande maioria não é contra. Eu penso que isso não é debate. Acho que isso não é claro, claro. Eu acho que as pessoas são deputados. Mas nós vamos abordar a questão política mais à frente deste debate. São representativos das nossas vontades, são representativos do nosso povo e aquilo que tem É o que o Ricardo diz. as nossas motivações e a nossa história e o caminho que nós queremos. Penso que nem queremos guerras com ninguém é anti-taurino. Primeiro que tudo, comunicar, chegar, falar, mostrar. Penso que as pessoas têm que ser razoáveis e pelo menos dar-lhes o benefício da dúvida do seguinte: eu quero conhecer. Exatamente. Eu quero ir à sua casa. Dá-me o gosto. Este senhor, com certeza, querá abrir as suas portas. Peço desculpa. Utilizar as suas chaves. Não, mas efetivamente Mas a questão É verdade. eu não sei se estou a ser teórico, mas eu penso que é essa o caminho. Mas há várias ganaderias que têm visitas guiadas às suas ganaderias. Com sucesso. Há pelo menos 3 ou 4 ganaderias que estão neste momento a ter uma fonte de receita alternativa, mas que E as perguntas muito interessantes que saem daí muitas vezes é: qual é a porcentagem de aficionados dentro dessas visitas? Se calhar pouca. Não, são poucos. Exatamente, ou seja, digamos que Estamos a criar aficionados. Sim, porque o aficionado já conhece. estamos a não é? dar a O outro conhecer. não Dar a conhece. conhecer, informação. Acho que aqui a questão é essa. Mas eu não vou fugir ainda da questão da Associação de Forcados. Estamos aqui no setor dos forcados, Claro. vou continuar aí consigo, porque há muitos forcados que estão interessados em saber esta temática. Os critérios de adesão à Associação continuam os membros da anterior direção ou vão alterar-se? Nós a única coisa que podemos fazer é propor. Quem manda na associação são os associados. Nós a única coisa que fazemos é reunir informação e ajudá-los a tomar decisões. Nós achamos que o que existe neste momento na associação está muito bem feito. Os estatutos estão muito bem feitos, o regulamento interno está muito bem feito, o código de ética está extraordinariamente bem feito. Agora, como em tudo na vida, há pontos que nós podemos, na nossa perspectiva, melhorar. E, portanto, o que nós vamos fazer, nós quando tomámos posse em janeiro, não esperávamos que houvesse esta questão da pandemia. Portanto, nós temos estado ocupados com coisas que não esperávamos estar ocupados e, portanto, o que nós delineámos para o ano de 2021 está completamente adiado delineámos para 2020, está adiado para 2021. Os critérios que existem são os que são válidos. Nós vamos propor uma série de alterações aos nossos estatutos e aos nossos regulamentos internos, que não tem só a ver com o critério de acesso à associação, mas, mais uma vez, quem decide são os associados. Nesta altura, os critérios que existem são: para entrar dentro da associação é proposto a votação, os associados votam sim ou não e é a maneira de entrar. Falava do Covid-19 e eu vou pegar por aí. Quem é que suporta os custos dos testes dos forcados para participarem numa corrida? Há algum acordo com algum laboratório que permita tornar esses custos mais em conta? Nós fizemos uma parceria com um laboratório que é o laboratório que também é contratado pela Direção-Geral de Saúde e que é provavelmente o laboratório com mais pontos de recolha a nível nacional, que é a Germano de Sousa. A Germano de Sousa deu-nos um preço ligeiramente inferior ao preço do público, digamos assim, portanto sentiu aqui um bocadinho as nossas dores e nós achámos por bem que esse custo fosse repartido entre o empresário, os grupos forcados e a Associação Nacional de Grupos Forcados. E, portanto, o custo é repartido por estas 3 entidades, sendo que o empresário que está diretamente dependente da bilheteira, digamos assim, é quem suporta a fatia maior. Muito obrigado, Diogo. O tempo está a chegar ao fim da primeira parte. Vamos ter de ficar por aqui, mas não perca muito em breve a segunda parte deste debate.